Salve, irmão, com um bom dia de salvação. Trazer uma palavra aqui, praticamente uma profecia daquilo que está acontecendo hoje e que vai acontecer no futuro, né? Que está aqui no livro do apóstolo Judas. Não é o Judas Iscarió, o outro Judas a qual Jesus levantou, que é o primeiro livro após ver o Apocalipse, né? Quer dizer, um dos últimos livros, penúltimo livro da Bíblia, né? Que diz assim, ó, Judas capítulo 10, que mostra aqui com verdade os falsos profetas, né? A qual está operando hoje, né? Que diz assim, ó, no 10, esses, porém, dizem mal do que não sabe e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Veja, fala mal de tudo que não conhece. Entendeu? É uma coisa que a gente vê, né? Um exemplo, quando você vê acontece um milagre, algum pastor é usado por Deus e acontece muitos prodígios, aí ele fala mal, ele julga, condena, fala mal de tudo que ele não conhece, não sabe nem o que é que está acontecendo ali. Aí diz aqui, no 11, diz assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Veja como é interessante, o apóstolo Judas, ele começa a mostrar aquilo que aconteceu no passado, de pessoas que eram servos de Deus, que erraram. Você veja, né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Fazer aquilo que era injusto diante de Deus. Foram pelo caminho de Caim, achavam que iam, feito Caim fez, né? Ofertar qualquer coisa a Deus, fazer qualquer coisa por Deus, e Deus ia aceitar ele, né? O caminho de Caim é você que dá o seu sacrifício, um bicho cego, um bicho manco. Aí ele fala aqui, ó, aí o caminho de Caim, né? Aí fala aqui, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Você vê, a contradição de Corá foi lá contra Moisés, no deserto. Você vê, né? Que são esses pastores que provocam divisões, separações. Você vê aí todo dia um pastor se rebeliando e abrindo uma igreja nova, como se estivesse abrindo o quê? Um bar. Às vezes, se aquela pessoa está no ministério que ele não concorda com muitas coisas, que ele acha que aquele ministério não tem uma boa aprovação, se ele não teve uma boa formação, você acha que ele vai ter um bom êxito no seu ministério? E mais praticando a divisão, a separação, aí começa por aí, né? Entendeu? Aí a gente vê aqui, ó, no 12, diz assim, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mais mortas, desrasgadas. Você veja que esse versículo, o conteúdo dele, ele diz assim, ó, esses são manchas em vossas festas de amor. Fala em amor. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Quer dizer, são aquelas festas, bora amar o próximo, mas não vem nenhum recado de Deus para as pessoas, entendeu? Não vem nenhum recado. Eles estão só vivendo de festa, de alegria, entendeu? Não vem nenhum recado de Deus. Aí ele diz aqui, ó, sendo a si mesmo, sem temor, são nuvens sem águas,
levada pelo vento de uma parte para a outra. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mais mortas, desrasgadas. Quando a gente vê aqui 2 vezes morta, a gente se lembra lá de Mateus 23, né? Que Jesus fala que os fariseus, eles iam, as pessoas que se convertiam ao judaísmo, naquela época que Jesus veio, Jesus dizia que eles eram filhos do inferno 2 vezes mais do que as pessoas que estavam ensinando, tá entendendo? Eles que estavam aprendendo, ele era 2 vezes mais filho do inferno do que os próprios sumos sacerdotes, né? Você vê que isso aqui está se repetindo no futuro, porque isso aqui é uma linguagem futura, não é dos fariseus não, de antigamente, é dos falsos profetas de hoje. É interessante, né? Aí diz assim, ó, frutífera, 2 vezes mais morta, desrasgada. Vê, 2 vezes mais morta, não uma vez não, 2 vezes mais morta. Aí diz aqui, ó, no 13, Judas 13, diz assim, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações e estrelas errantes para o qual está eternamente reservada a negridão das trevas. Você vê, quando ele se refere a estrelas errantes, essa linguagem quer falar o quê? Pastores fraudulentos, pastores errantes, entendeu? Que alto se apacenta. É muito interessante essa palavra, viu? Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está externamente reservada a negritude das trevas. Veja como é interessante. Aí diz aqui no 14, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Veja, para fazer, no 15, para fazer juízo contra todos e condenar de entre eles todos os ímpios, pois todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que impiamente pecadores disseram contra eles. Você veja, Deus está falando aqui, ó, eu vou trazer juízo contra vocês, contra esse povo que vive provocando divisões, vive julgando, condenando, entendeu? Deus disse, ó, eu vou descer e vou trazer juízo contra vocês, vocês que estão vivendo uma vida de rebelião, porque rebelião é pecado de feitiçaria. Aí de aqui no 16, Judas 16, esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admiradores as pessoas por causa do interesse. Veja, é interessante, veja, esses são murmuradores, pessoas que ficam reclamando, murmurando, falando mal dos outros, aí são queixosos da sua sorte. Veja, ele vive uma vida de maldição, ele vive uma vida desgraçada, porque ele não obedece a palavra de Deus. Aí ele fica falando das igrejas que são abençoadas porque estão obedecendo a Jesus, entendeu? Eles ficam, um exemplo, a igreja lá acontece milagre, acontece cura, pessoas são curadas, expulsa demônios, aí ele usa outra palavra da Bíblia para dizer, isso é um demônio, aí fica falando mal, se queixando da sua sorte, entendeu? Porque se ele procurar obedecer a palavra, ele vai ser abençoado também. Aí diz assim, ó, amados segundo as suas concupiscências e cuja a boca de coisas muito arrogantes, são admiradores as pessoas por causa do interesse. Veja, quando ele conhece você, ele não prega a palavra para você, a verdade, ele fica ali abajulando, ele fica tentando abajular, porque você tem um bom salário, você é um cidadão de bem, você não é uma pessoa drogada.
Aí ele fica ali abajulando, porque ele acha que você é digno para fazer parte da igreja dele. Você é digno. Você está entendendo? Porque eles ficam abajulando as pessoas por motivo do interesse. Porque a pessoa que está drogada, na droga, no crack, a pessoa que está vivendo uma vida devassa, ele não vai lá não, porque essas pessoas não dá para comungar na igreja dele, porque eles estão ali vivendo com um espírito de feitiçaria, tá entendendo? Aí ele não quer, porque ele sabe que ele não vai conseguir converter um drogado, né? Só Jesus, né? E eles não estão seguindo a Jesus, né? É interessante essa palavra. Aí diz aqui no 17: mas vos, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz aqui no 13: os quais vós dizeis que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andarão segundo as suas ímpias concupiscências. O que é, irmão, as ímpias concupiscências? São o quê? São as doutrinas de homem. São aquilo que você faz para querer santificar o povo. Você cria um método que você acha que vai ajudar Deus a santificar o povo. Mas é só o Espírito de Deus que pode mudar uma criatura que está ali no pecado. Só o Espírito de Deus. Aí eles criam doutrinas, ensinamentos de homens e não ensina a palavra, entendeu? Aí o que acontece aqui? Aí acontece isso. Aí diz aqui no 18: os quais vós dizeis que nos últimos tempos haverão escarnecedores que andarão segundo as suas ímpias paixões, ímpias concupiscências. Você vê, escarnecedores é porque eles falam mal daquilo que ele não conhece. Um exemplo: a igreja está lá, cresceu, pessoas são expulsas, demônios são expulsos, as pessoas são libertas, pessoas que vivem uma vida de droga, de crack, as pessoas são abençoadas, viram um empresário, entendeu? Deus pega aquela pessoa, coloca em cadeira de destaque, aí ele se levanta, fala mal, eles criticam, porque os membros dele estão vivendo uma vida desgraçada, vivendo uma maldição. Aí eles não aceitam que aquela igreja lá, que é outra igreja, o povo seja abençoado, mas é porque ele fala mal daquilo que ele não conhece. Se ele visse que no passado Jesus foi perseguido também, mas ele não vê, entendeu? É muito interessante. Aí diz assim, no 19: esses são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Veja, esses são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Eles se separam, está entendendo? É a divisão que eles fazem. Aí diz assim: mas vos, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O 21 diz assim: conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, e a piedade vos dê alguns, usando de discernimento, e salvar alguns com temor. Arrebatamos o do fogo, ardendo, até a túnica manchada na carne. É interessante essa palavra, viu? Fiquem na paz, em nome de Jesus.